Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais um Ponto G para você, agradecendo aí a sua audiência de sempre. A princípio vamos aí de frente com a Lei Marques. Hoje falando sobre a Lei Maria da Penha, com as advogadas Julie e Maria Heloísa. E aí, pessoal, vamos começar mais um programa Ponto G para você. Lembrando que vai ao ar pela TV GNM, todas segundas e quintas, a partir das 21h30. Aqui comigo no estúdio da TV, a doutora Júlia. Vamos falar sobre a Lei Maria da Penha. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, tudo bem? Vamos falar de um tema bem polêmico, já até posso dizer, antigo do século passado, mas que a cada dia ganha mais força, não é mesmo? Não deixa de ser atual, né? Infelizmente, todos os dias a gente se depara com situações que envolvem a Lei Maria da Penha, então, assunto relevante. Gente, vamos aproveitar e já colocar o arroba da doutora Júlia? Doutora Júlia, faz a gentileza. Meu arroba do Instagram é @JuliaMLMiranda, Júlia com G, G-I-U-L-I-A. Aí me sigam lá mesmo, vamos acompanhar. E aproveita e também fala o arroba do escritório da advocacia. Com certeza. O nosso escritório é @Versiane e Miranda, Versiane com I. Os nomes difíceis, né? Só para dificultar. Gostei, bem elegante. Obrigada. Doutora Júlia, então vamos dar início à nossa entrevista falando aí sobre o que é realmente a Lei Maria da Penha? Perfeito. Posso falar um pouquinho sobre a história da Lei Maria da Penha, que eu acho que é interessante. Não sei se todo mundo conhece como a Lei Maria da Penha ela surgiu, né? A Lei Maria da Penha leva o nome de uma farmacêutica, que é a Maria da Penha. Ela sofreu 2 tentativas de homicídio quando ela ainda era casada. Primeiro, uma tentativa que ela levou um tiro e ficou paraplégica. E aí o acusado acabou voltando para casa. Na época não existia a lei vem em homenagem a ela, justamente por conta desses fatos. Mas tinham outras leis, sim, para punir, mas eram um pouco mais brandas, vamos dizer assim. E aí ele acabou voltando para casa e tentou novamente matá-la, eletrocutada numa banheira. E aí com isso, né, eu estou resumindo a história, porque isso foi durante 20 anos, essa luta dela. E ela, inclusive, entrou contra o Brasil por omissão quanto ao caso dela e quanto ao caso também de várias outras mulheres vítimas de violência, que já era um número grande, hoje continua, apesar da lei, né? A gente sabe disso, tem como a gente pontuar isso. E com essa luta dela, o Brasil acabou sendo condenado pela omissão desse e de outros casos, e aí com isso acabou sendo criada a Lei Maria da Penha em 2006, Lei 11.340. E aí, a mulher se sente aí na condição de procurar aí um suporte para poder ficar-se livre do agressor, né? Do suposto marido, companheiro, namorado. E aí, o que ela deve fazer, doutora Júlia? Se ela estiver se sentindo numa situação de violência, tem vários meios hoje que a pessoa ela pode tentar, meios judiciais e extrajudiciais também, né? Nós temos, por exemplo, as justiceiras, que é um grupo que foi criado durante a pandemia com o boom da violência. É um grupo que as mulheres podem procurar, inclusive, pelo Instagram ou jogar no Google, se for o caso, mas tem os meios judiciais, tem como a mulher procurar a delegacia. Se tiver numa cidade maior, como Montes Claros, tem a delegacia especializada em atendimento à mulher, doutora Karine Maia, a delegada, mas também ela pode ir em qualquer outra delegacia, porque essa não é 24 horas. Então ela pode procurar, por exemplo, a delegacia de plantão, que fica na Doutor Veloso. Ela pode também procurar imediatamente um advogado da sua confiança para poder pedir medidas protetivas por ela. Então tem várias coisas, ela pode ir atrás do próprio Ministério Público. Então tem várias medidas hoje, judiciais ou não, para que a mulher ela possa se ver livre da violência. Sobre a questão do feminicídio, mulheres de várias situações e classes sociais passam por isso. A situação é grave e cada dia mais a gente vê muito a respeito, se falar sobre o caso, inclusive. Mas existem mulheres que ao menos sabem como chegar a pedir ajuda. Como fica a questão aí da medida protetiva? Então, a medida protetiva ela vem justamente para a mulher que precisa de uma situação que se resolva de forma imediata. Então, ela pode, se ela se sentir
por exemplo, ameaçada, ou se ela tiver sido agredida, qualquer situação, ela pode ir diretamente à delegacia, ou no Ministério Público, ou através de advogado, requerer alguma medida para sua proteção, como, por exemplo, afastamento do agressor do lar, que ele perca a posse ou aporte de armas, entre outras situações que ela pode requerer. Dentro as que estão previstas em lei ou não, ela pode também pedir outras medidas que ela achar que seja necessário para a sua segurança. Então ela tem esse direito sem necessariamente processar a pessoa acusada. Então a pessoa pode estar sendo vítima de uma situação, por exemplo, de ameaça, e não necessariamente processar o acusado, ela não precisa ter esse processo para pedir a medida protetiva. A medida protetiva segue de forma separada, justamente por ser uma medida de urgência. Então a mulher ela pode ir lá sem esperar, sem precisar esperar todo um processo, ela já vai lá, já pede a medida, que geralmente é decidida em 24 horas, e aí com isso ela acaba tendo uma proteção maior do Estado, porque se o acusado vier descumprir essa medida, ele pode ser preso imediatamente. Hoje, em Montes Claros, para aquela mulher que não tem condição até para onde ir naquele momento, antes que o agressor venha a ser detido, para onde ela vai? Existe uma casa de acolhida? Essa pergunta, eu acredito que sim. Eu não tenho atuado diretamente nesses casos. Mas, salvo engano, tem o CRAM, né, que é um órgão aqui de Montes Claros que trata desses casos de violência contra a mulher. Então, sim, assim, tem situações, do meu conhecimento, de mulheres que, apesar de pedir e precisar do afastamento do agressor do lar, não tem como ter essa medida, ela vai precisar sair. Né? Em alguns casos a gente acaba vendo isso, então ela tem sim lugares, as cidades devem proporcionar isso. Acredito que não tenho em todas as cidades, né? Mas Montes Claros, por ser maior, acredito que possa ter uma casa para ela se sentir protegida, se for o caso. Então tem sim. Júlia, agora conta pra gente, como é trabalhar na área criminalista? Então, não é fácil. Eu tô na área criminal, vai fazer quase 3 anos, e eu trabalho principalmente com casos envolvendo o Tribunal do Júri, que são casos de crimes dolosos contra a vida, que a gente chama. Então, são casos principalmente envolvendo homicídio. É um trabalho que eu acho particularmente, vamos dizer assim, bonito, no sentido da defesa dos direitos, né? A gente consegue ver por trás de uma situação que a sociedade aponta muito o dedo, a gente consegue ver os direitos de uma pessoa por trás que precisa ter um procedimento respeitado. Então é basicamente isso que nós fazemos no nosso trabalho, mas não é fácil. Eu costumo dizer que a gente sofre com a família, que muitas vezes não entende, a gente sofre com os amigos, com a sociedade, com o próprio judiciário, muitas vezes, que acaba, né, dirimindo muitos direitos, acaba passando por cima de muitos direitos do cidadão. Então, é uma atividade difícil, mas eu gosto muito, eu sou apaixonada com essa área desde a época da faculdade. Então, eu tenho 3 anos de advocacia, mas eu costumo brincar que é 8 anos trabalhando na área já. Então... Gente, já estou até entrando na intimidade da doutora, mas eu gostaria de terminar esse bate-papo com a gente, porque a gente vai agora, gente, conversar com a doutora Maria Heloísa, inclusive, para complementar essa pauta, né? Bater um papo com ela, saber dela também, dessa questão de como fica outro âmbito, a outra janelinha da área do direito, para complementar a entrevista de hoje, que realmente está muito interessante. Queria que você finalizasse a sua fala, falando aí sobre os direitos humanos da mulher ou do cidadão, né? Como é que você vê hoje? Você acha que ainda precisa muita coisa ser mudada? Eu acredito que sim, né? Nós temos muitas leis, mas infelizmente, tanto para a vítima quanto para o agressor, a gente está falando de Maria da Penha, né? Infelizmente, a gente vê muitas situações que isso é passado por cima. Então, apesar de ter a lei, não adianta ter algo escrito se a gente não tiver aplicabilidade daquilo. Então, nós temos, sim, muitas legislações que falam sobre procedimentos, direitos que devem ser respeitados, tanto de um lado quanto de outro, quanto da vítima, quanto da pessoa que está sendo acusada, mas, infelizmente, dos dois lados, a gente vê, sim, situações em que os direitos, eles acabam não sendo respeitados. Às vezes, até do procurador, isso acontece muito na advocacia criminal, e de outras pessoas também envolvidas no processo. Então, infelizmente, eu não posso dizer que as leis estão sendo efetivas, né? Infelizmente. Mas podemos dizer que a mulher está cada dia mais empoderada. Eu acredito nisso. Muito obrigada, doutora Júlia. Foi um prazer. A casa está aberta para você e outras pautas virão por aí. Com certeza, o pessoal de casa vai gostar muito. Vamos repetir o @ seu particular, né? E também o do escritório. Claro, o meu particular é @JuliaML Miranda, novamente Júlia com G, e o do escritório Versiani e Miranda,
o Versiani com I. Então, muito obrigada. Lembrando, inclusive, né? Ressaltando, gente, que você é especialista na área criminal, não é isso, doutora? Isso, eu sou especialista na área criminal. E a doutora Maria Heloísa? É especialista na área da família. E Bacana. somos sócias de áreas completamente diferentes, mas que eu acredito que essa entrevista vai mostrar que tem muita conexão. Gente, então vamos agora conversar com a doutora Maria Heloísa, que vai falar do ponto de vista da família, sobre essa questão da Maria da Penha. Segue com a gente.